Vamos à palavra de Jesus. Eu quero ler com você a carta de Paulo aos Filipenses no quarto capítulo. Hoje é o fim dessa série aos Filipenses. Nós iniciamos e propusemos no nosso coração ministrarmos uma série sobre a carta de Paulo aos Filipenses nesse mês de agosto, e hoje nós estamos na última ministração dessa primeira temporada. Quem sabe aí não vem uma segunda temporada, porque nós deixamos aqui textos preciosos para serem falados, como aquele de Filipenses 2, que fala assim: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, e aí vai, né? A gente não explorou esse texto, a gente falou do conceito de humildade, do conceito de vencer o egoísmo, mas não exploramos a fundo esse texto. E também não exploramos o texto do terceiro capítulo, que diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Não exploramos esse texto, mas iremos explorá-los em uma próxima oportunidade, amém? Quem achou Filipenses 4, dá um glória a Deus aí. A partir do versículo 1, hoje eu quero falar sobre a paz que excede o entendimento. Digam após mim: a paz que excede o entendimento. Quantos desejam isso? Então vamos aprender um pouco com a palavra de Deus, que diz assim: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados, que bênção. Peço a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e com os seus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre direi novamente, alegrem-se, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em algumas coisas, como está na sua Bíblia aí, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, aleluia, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algum louvor, nisso pensai. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com você. Diga assim: e o Deus de paz estará com você. Diga mais uma vez: o Deus de paz estará conosco. Mais uma vez: o Deus de paz estará comigo. Quem crê nessa palavra e pode dar um forte aplauso a Jesus? Nós cremos nisso. Nós cremos nisso porque é a promessa do Senhor. Irmãos, ouçam isso. Nós vivemos hoje em uma era marcada por grandes avanços tecnológicos, sociais e econômicos. E tudo isso que veio, a cada dia a tecnologia avança, e todo esse avanço que seria para melhorar a nossa vida, na verdade nós temos observado que nós também vivemos uma era marcada por profundas incertezas, conflitos e ansiedades. Nós somos bombardeados diariamente por notícias globais, falando sobre questões políticas, conflitos, guerras, doenças, enfermidades e tantas outras coisas que vêm para assolar o coração da humanidade. Mais do que nunca, queridos, ouçam isso, as pessoas buscam desesperadamente por algo que as ajude a enfrentar os desafios e as incertezas da vida com serenidade e equilíbrio. Isso é tudo que as pessoas buscam hoje.
enfrentar todos esses desafios com serenidade e equilíbrio. Então, diante de tudo isso, dentro desse contexto, nós observamos que a paz se torna um bem precioso. É exatamente isso. A paz se torna um bem precioso, mas que parece que cada vez é mais difícil de alcançá-la. Então, a grande questão que fica aqui para nós nessa noite, para que a gente possa introduzir esse texto de Paulo, a grande pergunta que eu quero levantar aqui nessa noite, para que nós possamos refletir como encontrar a paz que excede todo o entendimento humano, que Paulo destaca aqui nesse texto. Como, irmãos? Como encontrar a paz que excede todo o entendimento humano? Então hoje eu quero destacar com você alguns princípios para que nós possamos viver a paz que excede a todo o entendimento. Quantos aqui nessa noite desejam viver essa paz que excede todo o entendimento? Então a primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos sem perca de tempo é, o primeiro princípio: nós precisamos permanecer firmes no Senhor. O versículo primeiro que nós lemos, Paulo diz assim, portanto, meus irmãos, a quem eu amo. Paulo tinha um carinho todo especial por aquela igreja, e de quem tenho saudade. Paulo estava preso em Roma. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes assim no Senhor, ó amados. E aqui, queridos, está a grande questão da vida cristã. Eu poderia dizer que aqui está o grande cerne da vida cristã, porque não é mais interessante a forma que você começa a sua caminhada com Jesus, do que a sua permanência com Ele diariamente. Nós cansamos de ouvir uma frase que diz, olha, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Só que o que será determinante para que você termine bem ou mal, é a sua permanência. E a minha pergunta para você nessa noite é, como que você está firme na sua fé? Como que você encara a sua vida com o Senhor? Como que são os seus dias em relação à sua fé, em relação ao seu relacionamento com Deus? Porque Paulo vai dar um detalhe crucial aqui, para que a paz que excede a todo entendimento seja uma realidade na nossa vida. Paulo diz, estejam firmes no Senhor, permanecei firmes. E eu fiquei pensando sobre isso. Algumas pessoas até permanecem, mas não são firmes. Algumas pessoas até estão, mas não são firmes. Hoje nós vivemos uma realidade onde muitas pessoas precisam ser empurradas, irmãos, para terem um relacionamento com Deus. E Deus não espera isso de cada um de nós. É claro que quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, existe uma chama no nosso coração que nos impulsiona a vivermos o nosso primeiro amor, a vivermos uma vida devocional diária, em que nós temos sede da palavra de Deus, em que nós temos sede, e aquele amor de pegar a nossa Bíblia e ler, de entrar no nosso quarto, no lugar secreto e orar. Esse é uma realidade dos nossos primeiros dias com Cristo. Mas com o passar do tempo, parece que essa chama vai se apagando. E não há problema, sabe por quê? Preste bem atenção. A nossa vida com Deus se assemelha a um casamento. Quando você conheceu sua esposa, você que é casado, e quando você conheceu seu esposo, você estava apaixonado. E você não via a hora de encontrá-lo, você não via a hora de encontrá-la, porque você estava sendo movido por um sentimento chamado paixão. Então você não media esforços para vê-lo e para vê-la. Você queria estar junto, você queria estar perto, mas com o passar do tempo vocês que se casaram, e parece que esse brilho no olho acabou. Mas a minha grande questão é, por que o casamento não acaba e ele fica melhor? Porque o casamento não é pautado na paixão, mas no amor, queridos. Então eu ouço muitas pessoas dizendo sobre, a época que eu comecei a minha caminhada com Cristo, era tão gostoso, eu orava mais, eu jejuava mais, eu me dedicava mais, e agora parece que está tudo diferente. Sim, muda, porque é igual o nosso relacionamento, é igual ao nosso casamento, mas o casamento, depois de um tempo, ele passa a ser melhor, porque nós vivemos a experiência da intimidade. Então, irmão, quando você se lembrar dos seus primeiros dias da sua caminhada com Jesus, não coloque um fardo sobre si. Saiba que no decorrer dos dias, você está sendo aprofundado no seu relacionamento com Deus.
E agora o seu relacionamento com Deus não é mais pautado nessa paixão pulsante, mas um relacionamento vivo pautado no amor. E o amor é uma decisão a cada dia, onde você precisa se sacrificar para fazer o outro feliz, onde você precisa se sacrificar para viver uma realidade, um amor profundo, um amor que finca as suas raízes, um amor que permaneça. Então ouça isso, meu querido irmão, não é a chama alta que mantém vivo o nosso relacionamento com Deus, mas a brasa acesa que aquece a nossa vida a cada dia e nos torna como um sacrifício no altar. Que coisa profunda, eu vou repetir isso aqui porque foi o Espírito Santo que me deu. Não é a chama alta que mantém vivo o nosso relacionamento com Deus, mas a brasa acesa, que aquece a nossa vida a cada dia, queridos, e nos torna um sacrifício em cima do altar. Então não esteja preocupado em que o fogo esteja, que a chama esteja alta, esteja preocupado se a brasa está acesa. O que chama mais atenção, a chama alta ou a brasa acesa? O que é mais eficaz para se assar uma carne em uma churrasqueira? É a chama alta ou a brasa acesa? Então não se preocupe com isso, não coloque um fardo em cima de si. Saiba que a cada dia o Senhor está forjando você através de experiências, através de vivências. E o mais importante de tudo, não é essa chama alta que traz a euforia, porque quando a chama abaixa, na verdade a brasa precisa estar acesa. E quando a brasa está acesa em cima do altar, coisas extraordinárias acontecem. Você crê nisso? Quando a brasa está acesa em cima do altar, coisas extraordinárias acontecem. Isaías capítulo de número 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E Isaías dá todo aquele relatório dizendo que os serafins voavam e cantavam e adoravam, e a fumaça encheu o templo. Só que existia uma voz que ecoava dizendo: a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Isaías olha para a sua condição de pecador e diz: ai de mim, Senhor, que sou um homem de impuros lábios, e habito em meio a um povo também de lábios impuros. O que será de mim? Mas existia um clamor lá da eternidade dizendo: a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Isaías, olhando a sua condição, disse: ai de mim, meu Senhor, os meus lábios são impuros. E a Bíblia diz que o anjo pega uma brasa com a tenaz do altar e toca os lábios de Isaías. E a partir daquele momento Isaías estava habilitado para impactar uma geração com a mensagem do Messias, aquele que viria para salvar o povo dos seus pecados, aquele que viria para redimir o povo. Você está entendendo a palavra, irmão? Mais importante do que a nossa euforia é se a brasa está acesa no altar, porque se a brasa estiver acesa no altar, nós seremos usados de uma maneira poderosa nessa geração para revelar Cristo lá fora. Se a brasa estiver acesa em cima do altar, nós iremos mudar a história dessa cidade. Se a brasa estiver acesa em cima do altar, nós iremos mudar a história desse bairro aqui. Se a brasa estiver acesa em cima do altar, nós iremos fazer a diferença na igreja, em casa, no trabalho, no Bereana, no lar e nessa cidade de Itaquaquecetuba, e quem sabe nessa nação. Então o que mantém o nosso relacionamento vivo com Cristo é a brasa acesa, meu querido. Nós não vivemos só por experiências, nós não vivemos só pelos arrepios do culto, nós não vivemos só quando Deus está levantando alguém para trazer uma palavra dizendo: eis que te digo. Quando nós permanecemos firmes com Jesus, quando nós somos inabaláveis na nossa fé, ainda que os problemas estejam batendo a nossa porta, quando nós tomamos uma decisão de permanecer firmes com Jesus, a nossa brasa está acesa pelo Espírito Santo. Então eu não sei como você entrou aqui nessa noite, talvez você esteja passando pelos maiores problemas da sua vida. Deixe o Espírito Santo soprar e acender essa brasa aí em nome de Jesus. As circunstâncias dessa vida, meu querido, não podem te deter.
Permaneça firme no Senhor. Essa palavra traz uma reflexão para cada um de nós. Como está o meu relacionamento com Deus? Será que eu estou permanente, mas não sou firme? Porque são duas coisas distintas. Será que alguém sempre tem que estar me empurrando para que eu tenha um relacionamento vivo com Deus? Será que alguém sempre tem que estar me lembrando que eu preciso orar? Será que alguém sempre tem que estar me lembrando que eu preciso ler a Bíblia? Será que alguém sempre precisa me empurrar para que eu esteja na igreja? Eu preciso permanecer no Senhor, mais firme na minha fé. Como que é a sua realidade de vida com Cristo? Eu me lembro que eu acompanhava meu tio como copastor há mais de 10 anos na cidade de Osasco. Meu tio é um dos pastores mais extraordinários que eu conheço, um grande homem de Deus. E eu me lembro que naquela época a nossa igreja era menor, pequena, uma igreja pequena, cerca de 60 pessoas aproximadamente, não frequentes, que eram membros daquela igreja. E eu me lembro que o meu tio, com muito amor pela obra, com muito empenho, para ver os irmãos servindo a Cristo, meu tio passava na casa de muitas pessoas, para buscá-las, para que elas pudessem estar no culto. Eu vi meu tio fazendo isso, não foi uma, não foram duas, não foram três, foram várias vezes. E a minha pergunta é, essas pessoas depois de algum tempo permaneceram firmes, sim ou não? O que você acha? Pode responder sim ou não? Não. Porque nós precisamos permanecer mais firmes na nossa fé. Alguém pode até te visitar, irmão. Alguém pode até te ajudar. Alguém pode até te empurrar. Mas se você não assentar no seu coração um propósito de permanecer firme com o Senhor, você será alguém de ânimo dobre. E a palavra de Deus diz que o homem de ânimo dobre, de dois pensamentos, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Nós temos vivido uma das eras de maior desafios pastorais da história. Porque hoje, irmãos, os pastores se esforçam para cuidar das ovelhas. Eu estou falando de homens de Deus. E muitas ovelhas precisam ser visitadas, e esses pastores vão e visitam essas ovelhas, fazem visita, oram. Quando precisam de alguma coisa, levam uma cesta básica e tá ok, isso é o trabalho pastoral. Mas muitas vezes essas ovelhas não dão uma resposta e não estão no aprisco. A ovelha que se perde, o pastor vai buscá-la e leva ela para onde? De volta para a ovelha tem desejo de viver no aprisco, queridos. É por isso que nenhuma atividade à parte da igreja, e quando eu falo de igreja, eu falo de todos os membros do corpo, são mais importantes do que estarmos juntos hoje aqui, no culto, como igreja, como ovelhas de Cristo, no aprisco, no rebanho de Jesus. Quem não tem desejo de estar no aprisco não é ovelha. A palavra de Deus diz em João 10, eu conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha. Se você é a ovelha de Cristo e você ouve a voz dele, você tem desejo de permanecer firme no aprisco. Por que nós vemos uma era de pessoas ansiosas? Uma era de pessoas que vivem num conflito muito grande, porque não entenderam que o princípio de todas as coisas é permanecer firme no Senhor. Ele é a nossa fonte de vida, Ele é a nossa fonte de alegria, Ele é a nossa fonte de paz, Ele é a nossa fonte de esperança, Ele é tudo o que nós precisamos, mas Ele precisa ser a nossa primícia, Ele precisa ser a nossa essência. Irmão, eu não sei o quanto você tem se fadigado nas suas coisas, talvez você tenha trabalhado tanto e não tenha visto o resultado, talvez você tenha buscado tanto e não tenha visto nada acontecer na sua vida, e o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer, você precisa inverter a ordem das coisas. Enquanto você viver preocupado, enquanto você viver ansioso, nada vai mudar. Você precisa ponderar como que está a minha ansiedade, o meu relacionamento com Cristo, como está a minha ansiedade e a minha fé. Nós precisamos estar firmes no Senhor. Você glorifica a Deus por isso? Mais importante do que a palavra nos arrepiar, ela é entrar no nosso coração,
na nossa alma e no nosso espírito. Então não é esse tipo de euforia que Deus deseja encontrar de nós. Sabe, aquele tipo de entrega que é só para uma determinada época, aquele tipo de entrega que é para uma temporada da nossa vida, não. Deus deseja ver essa entrega todos os dias, em todas as temporadas. E não é sobre você estar sorrindo sempre, alegre sempre, tendo que fingir algo que não é uma realidade da sua vida, não é isso, mas é sobre o propósito que você assentar no seu coração, para ver a glória de Deus invadir a sua vida. Independente do cenário, independente da crise, você pode mudar a sua história. Eu vou repetir, independente do cenário, independente da crise, você pode mudar a sua história. Depende de você, sabe por quê? O véu já foi rasgado, o caminho já está pronto. Nós pregamos aqui na semana passada, os campos já estão brancos. O que eu preciso fazer, pastor? Mude o seu mindset. Nesse termo que os coaches gostam de usar, mude a sua mentalidade, você verá Deus sobre a sua vida. Eu vivo a paz que excede a todo entendimento quando eu permaneço firme no Senhor. Quem pode glorificar Jesus por isso? Segundo princípio, a paz é uma realidade na minha vida quando eu me esforço para viver em harmonia. Versículo de número 2: imploro a Evódia e também a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores, cujo nome estão escrito no livro da vida. Paulo vai terminar a sua carta aqui dizendo que estava tendo guerra na igreja por causa de duas irmãs. É mais fácil acontecer com duas irmãs ou com dois irmãos? Pastor, vigia. Não querendo dizer que as mulheres são mais competitivas, não, porque os homens hoje também estão chatos pra caramba, me perdoem o adjetivo, irmãos. Mas o que Paulo está dizendo, que nós somos uma comunidade, nós somos uma igreja, nós somos o corpo de Cristo. E sabe o que estava acontecendo ali? Sintique e Evódia, duas irmãs, não estavam conseguindo viver em harmonia. E Paulo vai apelar para alguém que nós não sabemos como é. Versículo de número 3: eu peço a você, leal companheiro. Qual é a identificação desse cara? Não importa, o importante é a sua missão. Nenhum teólogo sabe dizer quem é esse cara, porque Paulo não endereçou a sua carta aqui para alguém, mas para a igreja. Eu rogo a você, meu companheiro, que as ajude a viver em harmonia. Então o que nós precisamos para ter paz no meio da igreja? O que nós precisamos para cessar a guerra? Porque cada um de nós aqui temos um pensamento, nós coincidimos com algumas pessoas sim, e com outras não, e há quem diga: o meu santo não bateu com o santo daquele irmão. É mentira minha? Falar igual o menino lá da malhação: estou mentindo? Falo mesmo. Não, irmãos, porque nós temos que nos relacionar, e cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma realidade de vida, cada um aqui tem um nível de cultura, e ok, mas quando nós estamos no Senhor, quando nós nos esforçamos para viver em harmonia, existe uma paz que faz cessar toda a guerra. Só que, sabe o que é mais importante de tudo isso para que a gente viva em harmonia? Alguém que se levanta como pacificador. Sim ou não? Você é do tipo de pessoa que põe lenha na fogueira, ou você é pacificador? Você é do tipo de pessoa que quando alguém diz: eu não gosto daquele cara, eu não gosto do jeito daquela pessoa, você fala: pois é, né? Afinal de contas, a gente não tem o que falar, então vamos falar mal de alguém. Irmãos, vou revelar um segredo para vocês. Eu adoro falar da vida dos outros, de Jesus, Pedro, Paulo, Timóteo, Lucas, João. Quando você se reunir para falar de alguém, fale da vida dos outros da Bíblia. Fale da vida de alguém que está nas Escrituras. É mais agradável falar de Paulo do que falar de João, que convive com a gente. É mais agradável falar de Jesus do que falar da Joana, porque quando nós falamos de Jesus, nós estamos edificando uns aos outros. Então Paulo está dizendo aqui: olha, essa paz que nós precisamos viver como igreja, ela se torna uma realidade quando nós nos levantamos para resolver os conflitos, nos colocando como pacificadores. Dentro da igreja não existem grupos, dentro da igreja não existem facções. Se você se identifica mais
com uns do que com os outros? Amém, glória a Deus, mas o seu amor tem que ser derramado sobre a vida de todos. Sabe como a gente põe o diabo para correr? Quando a gente faz cessar toda a conversa que não provém em edificação. Paulo diz que não sai a palavra torpe da sua boca, mas a que for boa para promover edificação aos que ouvem. Qual é o tipo de assunto que você coloca na mesa da sua casa quando você senta com as pessoas? Existem filhos de pastores, existem pessoas fora do rebanho por causa de conversa que não traz edificação. Dentro da minha casa, as conversas são para que o nome de Cristo seja glorificado. Eu tenho um conceito comigo, e o Gé gosta de falar isso para mim, o Gé está aqui. A gente vai sentar para que Deus seja glorificado. Porque os conflitos acontecem, as dificuldades acontecem, mas quando você sentar à mesa com alguém, é para que Jesus seja, o cordeiro precisa estar no centro da mesa, irmão. Vocês se lembram quando o povo saiu de lá, o povo hebreu saiu da terra do Egito? Qual que foi a ordem de Deus para que a praga da morte cessasse? O anjo da morte ia passar de madrugada, ia ferir todos os primogênitos, os quais na casa não houvesse a marca do sangue no umbral da porta. E sabe o que Deus diz? Olha, vocês vão pegar um cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula, vocês vão sacrificar esse cordeiro, e vocês vão colocar ele aonde? Na onde? Na mesa. O sangue era nos umbrais e o cordeiro era? Jesus está falando com você? Na mesa da sua casa o cordeiro precisa ser o centro. Na mesa do seu escritório o cordeiro precisa ser o centro. Na mesa da sua faculdade o cordeiro precisa ser o centro. Porque quando o cordeiro é o centro da sua vida e da sua mesa, você não permite que conversas que não convêm vão adiante. Você faz cessar tudo aquilo que não agrada a Deus, porque o cordeiro está no centro. Por isso que Paulo vai dizer: ô companheiro, amigão, me ajuda aí, afinal de contas, eu não vou descartar essas pessoas, porque elas foram proveitosas para a obra. Evódia e Sintique estiveram comigo na luta, estiveram comigo no evangelho. Sabe por quê? Pessoas não são descartáveis, não. Ainda que elas errem, pessoas não são descartáveis. Você não é descartável. Aliás, eu te dizer, você é bem-vindo nessa igreja aqui. Nós amamos a sua vida. Ainda que hoje alguém não tenha te abraçado, sei lá, talvez você tenha passado despercebido aqui porque você é um pouquinho corrido. Você é bem-vindo nessa igreja e nós amamos a sua vida. Nós amamos a sua casa. Nós amamos a sua família. Você é bem-vindo aqui como todos os outros filhos. Nós precisamos expulsar da nossa vida aquela síndrome do filho mais velho, do pai que mandou o filho pródigo, que deu a herança para o filho pródigo. Quando o filho voltou arrependido, o filho mais velho disse: mas esse cordeiro aí, essa festa é para ele, eu estou aqui, e o Senhor nunca fez isso para mim. O pai diz: ô meu querido, tudo que é meu é teu também. Agora nós precisamos celebrar a vida desse cara aí. Sabe por quê? Ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto, agora reviveu. Irmão, não há nada mais belo que alguém que é encontrado por Jesus. Não há nada mais belo que contemplar a vida de alguém que estava morto e agora está vivo. Vamos amar mais os nossos irmãos, vamos abraçar mais as pessoas, vamos nos envolver mais com o rebanho do corpo de Cristo. Irmãos, aqui todos nós somos iguais perante a Deus. Deus nos olha e nos vê de uma maneira iguais, ainda que uns foram chamados para servir como pastores, presbíteros, obreiros, líderes, voluntários. Nós somos antes de tudo filhos de Deus. Nós somos servos uns dos outros, nós fazemos parte da família de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer: bem-aventurados os pacificadores. Você é um pacificador? Bem-aventurado é os pacificadores. Um dia eu tive um problema na minha igreja, e olha que a imaturidade nos faz. Pastor, vai revelar? Vou, já passou, experiência. Ou você aprende ou você volta lá para viver as mesmas coisas. Eu briguei lá na minha igreja. Aí eu fui visitar a igreja da minha tia. Eu falei: vou sair dessa igreja. Menino mimado. E como é legal quando a gente percebe que Deus nos ensina, ou nos ensinou, e que hoje a gente já vê essa situação como uma experiência. Briguei na minha igreja e fui na igreja da minha tia. No final do culto pedi para falar com o pastor.
Falei, quero falar com o pastor. Pastor, aconteceu isso. E estou muito bravo porque eu estou com a razão. E o que o senhor me diz? Ele virou para mim e falou, qual dos dois vai ser crente? Vai ser crente. Eu esperava ouvir uma palavra que eu estava certo, afinal de contas, aquilo ali precisava ser resolvido com a minha justiça, com o meu senso de justiça. E o pastor falou, qual dos dois vai ser crente primeiro? Foi a única coisa que o pastor falou para mim. E disse, bem-aventurado é os pacificadores, pois deles é o reino dos céus. Quando você viver um conflito grande na sua vida, você vai lembrar do que eu estou pregando hoje. O Espírito Santo não vai deixar você esquecer. Você vai cravar isso na sua mente, no seu coração. Qual dos dois vai ser crente primeiro e pedir perdão? E aí o meu desejo era deixar na minha congregação. E sabe o que a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25? E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora, porque o dia do Senhor está próximo. Então esse negócio de viver conflito e sair de igreja é coisa de menino imaturo, é coisa de gente neófito. Mas quando você permanece e decide se colocar debaixo da disciplina do Senhor, Ele te coloca num nível mais elevado de espiritualidade. Os conflitos que acontecem dentro da obra do Senhor não é para que você deixe sua congregação, mas é para que você permaneça firme, porque o nosso propósito é encorajar uns aos outros, porque o dia do Senhor está próximo. O escritor aos Hebreus tinha isso em mente, o dia do Senhor está próximo, a qualquer momento a trombeta pode soar, se você estiver fora do rebanho, você vai ficar. Não existe vida fora do corpo, não existe vida fora da arca, não existe vida fora da comunhão com Deus. É por isso que você precisa ter uma igreja, você precisa ter um pastor, você precisa ter irmãos, porque quando Jesus voltar, Ele não vai buscar aquele que tem mais experiência com Deus, não. Engana-se, porque muitas vezes nós temos a síndrome de Miriam. Qual que é a síndrome de Miriam? Eu estou sendo usado por Deus, então eu vou fazer aquilo que eu quero. Vocês conhecem a síndrome de Miriam? A Bíblia diz que Moisés pecou, porque a história diz que o povo hebreu não poderia misturar a sua descendência, a descendência de Abraão não poderia ser misturada, e Moisés se casou com uma mulher cuxita na época, que era uma mulher africana, e por conta disso, Miriam começou a falar mal de Moisés no arraial de Israel, no meio do povo hebreu. Afinal de contas, Moisés estava errado, Deus havia dado uma ordem, mas o que motivou Miriam a falar mal de Moisés? Porque ela havia profetizado no capítulo anterior. Ela estava com a sua espiritualidade equivocada e se colocou acima da ordem de Deus. Quando nós não vivemos aquilo que é simples, que está na Bíblia, que está sendo ensinado, nós estamos falando para Deus que Ele não faz boas escolhas, que a minha vontade é superior à dele. Mas pastor, como alguém pode fazer? Irmãos, indiretamente, você pode ter a certeza que nós fazemos isso sim. Deus me usa, Deus fala comigo, então se Ele fala comigo, que negócio é esse, Moisés? Falou mal de todo mundo. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus desceu numa nuvem espessa e Miriam ficou leprosa, e Deus falou para ela, mas quem te deu autorização para difamar o meu servo? Quando nós não respeitamos algo, preste bem atenção nisso, quando nós não respeitamos algo que foi estabelecido por Deus, nós estamos dizendo que Deus não sabe fazer boas escolhas. E quem somos nós, irmãos, para definir o que Deus quer? Nós precisamos simplesmente nos colocar debaixo da vontade de Deus. Então, quando eu me esforço para viver em harmonia, o nome do Senhor é glorificado. Versículo de número 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Versículo 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando há alegria em nós, quando há amor, Deus está perto. Isso não é lindo, irmãos?
Os nossos gestos de gentilezas são expressões visíveis e pacíficas de uma vida de intimidade com Deus. Quando nós procedemos com amor e alegria, quando nós cuidamos das pessoas, isso é tão espiritual quanto falar em línguas, isso é tão espiritual quanto profetizar, isso é tão espiritual quanto o dom que Deus derramou sobre a sua vida, que parece algo incrível e extraordinário, mas Paulo está dizendo, quando nós somos alegres em Deus, quando nós temos a nossa alegria firmada no Senhor, e quando nós somos amáveis com as pessoas, Jesus está perto. Como você trata as pessoas fora da igreja? Como que você trata as pessoas no seu trabalho, irmãos? Essa é uma pergunta para nossa reflexão, porque às vezes nós estamos atribulados. O nosso maior campo de batalha é a nossa mente, irmãos. A nossa mente precisa estar blindada da palavra de Deus, porque senão nós começamos a deixar o diabo trabalhar nela. Quando nós estamos ociosos, com a mente desocupada, esse aí é um terreno fértil para que Satanás habite. Já percebeu que quando você está sozinho, sem ter o que fazer, começam a vir pensamentos bons ou ruins? Ruins. E muitas vezes isso tira a nossa paz, isso suga a nossa energia. Nós estamos pensando mal do irmão, nós estamos pensando mal do chefe, nós estamos pensando mal das pessoas. Essas pessoas não estão nem aí para a gente na ocasião, porque talvez estejam ocupadas, trabalhando, cuidando de suas vidas, e a gente está sendo sugado por dentro, porque a gente está pensando aquilo que não agrada a Deus. E a nossa mente, a nossa mentalidade é que vai nortear as nossas atitudes. Ninguém, irmãos, absolutamente ninguém consegue esconder a sua essência. Ninguém, absolutamente ninguém consegue viver uma vida de fantasias por muito tempo. Eu posso tentar passar uma impressão para você, mas se você conviver comigo, você vai conhecer a minha essência. Se você sentar à mesa comigo, você vai conhecer a minha essência. Por isso que Paulo está dizendo, seja a vida de vocês uma vida de expressão gentil, uma vida visível a todos, porque o Senhor está perto. Ei, mude o seu modo de ser, irmão. Não adianta você estar aqui dentro levantando as suas mãos, se na sua casa você grita com a sua mulher. Não adianta você estar aqui dentro levantando as suas mãos, se você fala de uma maneira ríspida com os seus funcionários. As nossas atitudes gentis glorificam a Deus e aproximam a Jesus. Se você deseja revelar as pessoas para o mundo, seja gentil com as pessoas, seja amável. O amor, irmãos, não tem a ver com aceitação. O amor de Cristo não sufoca a verdade por conta da conveniência, antes revela. Eu vou repetir isso aqui, irmão, porque o nosso conceito de amor é um tanto quanto vazio. O amor de Cristo não sufoca a verdade por conta da conveniência, antes revela. Quer ver? Jesus está andando com os discípulos, daqui a pouco vem um jovem rico. Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus sabia quem ele era. Você conhece os mandamentos? Sim, Senhor, desde a minha mocidade tenho os observado. Não matarás, não adulterarás e assim por diante. Ele falou, meu querido, falta uma coisa para você, mas a Bíblia dá um detalhe fundamental. Jesus ia trazer uma palavra para ele, um veredito dizendo, agora é sua hora, ou você me segue ou você volta para trás, porque Jesus sabia que aquele cara estava fazendo média. Jesus sabia que ele não queria segui-lo, ele queria mostrar conhecimento, e nada do que a gente faça impressiona a Deus. Nada do que nós façamos tem o poder de impressionar a Deus, porque Ele é o autor de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus falou, olha, você conhece os mandamentos? Conheço e tenho os observado. E Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus olhando para ele, mas Jesus não deixou de falar a verdade. Jesus falou, ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Amor não tem a ver com aceitação, amor tem a ver com verdade.
Amor tem a ver com a verdade de Cristo revelada, e quando ela é revelada, ela liberta a nossa vida, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a Bíblia diz assim, que quando o pai açoita o filho, é porque o pai o ama, e a Bíblia diz que se nós estamos sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, nós somos bastardos e não filhos. Então se o Senhor está falando, está doendo, está machucando, está difícil ouvir, é porque é mais amor que está sendo derramado sobre a minha vida. Ele não quer que eu me perca, Ele sabe quem eu sou, Ele conhece a minha verdade, Ele conhece os meus dias. Então Ele vai olhar para mim com amor e vai dizer: falta uma coisa para você, mas o Senhor vai estar perto, o Senhor vai estar trabalhando, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Então amor não tem a ver, irmão, sabe, às vezes para não perder a amizade, isso que meu amigo está falando eu não concordo muito não, mas ele é meu amigo, né, então para fazer uma média aqui, não abra a mão da verdade por conta da conveniência, seja a amabilidade. Irmãos, a Bíblia diz que o amor nos últimos dias se esfriaria e a iniquidade aumentaria. Por que a gente tem visto esse egoísmo aí fora? Pessoas que só vivem para si, pessoas que não pensam no próximo, porque o amor se esfriou. Agora amor de verdade é você olhar para o seu amigo e falar: querido, você está errado, você está errado, eu vou falar a verdade para você, porque você é meu amigo, e a Bíblia diz que o Senhor estará perto, e você pode ter a certeza, que a Bíblia diz que se você falar e o seu amigo ouvir, você ganhará uma alma, ganhará um amigo. Se não ouvir, ele é considerado como tolo. Então, diga assim comigo: eu preciso ter atitudes de amor. A paz vai inundar a sua alma, o seu coração. O que você tem derramado sobre a vida das pessoas? Pastor, mas você não conhece o ambiente hostil que eu vivo. Mas as circunstâncias exteriores não podem mudar a sua essência. Se Cristo mora em você, você não vai colher aquilo que os outros têm plantado, não se engane, você vai colher aquilo que você está plantando. Para que a gente viva a paz que excede a todo entendimento, coloque tudo em oração. Versículo de número 6, quem está com a Bíblia aberta aí diz amém. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a ansiedade, irmãos, é um obstáculo à paz, mas a oração fervorosa e a gratidão nos leva a viver as promessas de Cristo. Irmão, a ansiedade ela vem para roubar a nossa vida, porque o que é a ansiedade? É o excesso de futuro. A ansiedade rouba o presente, e a vida é um presente de Deus, o agora é um presente de Deus. Você estar sentado aqui, sendo ministrado pelo Espírito Santo, é um presente de Deus. Mas acontece que a ansiedade ela é tão terrível, ela é o mal desse século, que nós não conseguimos desfrutar do agora, porque a nossa mente está lá no amanhã, e no amanhã a gente não pode resolver nada. A grande verdade, a nossa grande esperança é que Ele já está lá no nosso amanhã. Aleluia, o nosso Deus é um Deus atemporal, Ele está no nosso passado, Ele esteve no nosso passado, Ele está no nosso presente, Ele está garantindo o nosso futuro, e a Bíblia diz que o Senhor tem pensamentos de paz sobre cada um de nós, para nos dar o futuro que nós esperamos. Você projeta coisas boas para si, querido? A Bíblia diz que o Senhor está trabalhando para nos dar um futuro de paz e prosperidade. Então não permita, querido, que a ansiedade roube você. Saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pastor, o que fazer no dia da adversidade? O que fazer quando eu estiver passando por um deserto muito grande? 3 verbos para você: orar, diga comigo: orar, esperar e confiar. Conjuga todo dia esses 3 verbos. Eu oro, eles oram. Conjuga em todos os sentidos. Eu espero, eles esperam, nós esperamos, vós esperais. Eu confio, eles confiam, e assim por diante. Conjuga esses verbos, irmãos. Sabe por quê? Não há o que fazer. Existem coisas que fogem do nosso controle, mas nós precisamos entender que quando elas fogem dos nossos controles, elas continuam no controle das mãos de Deus. Um exemplo vivo disso essa semana.
Semana passada a gente estava aqui, e quando eu subi para ministrar, eu senti uma presença de Deus aqui incrível, irmãos. Eu falei, Deus, poucas vezes eu subo para ministrar e sinto essa essência. Eu até chorei, o Manuel, ele fez questão de dar um zoom. E eu não gosto que ninguém me veja chorando, é só aqui que eu choro para as pessoas verem, que não tem jeito. O Manuel deu um zoom, que eu estava assistindo a live, e as lágrimas corriam do meu rosto. E era uma alegria no espírito muito grande. E aí começamos a semana lá em casa, todo mundo ficou doente, eu fiquei mal, o Luiz ficou mal, o Davi ficou mal e foi internado. E isso me trouxe uma reflexão. Falei, irmãos, nós não temos controle de nada. E eu sentado lá com o Davi no hospital, e o Espírito Santo falava para mim, no tempo da adversidade, no dia do seu deserto, conjugue 3 verbos: ore, espere e confie. Nada disso está sob o seu controle. Nada disso você pode mudar. A única coisa que você tem que fazer é orar, esperar e confiar. Não adianta espernear. Não adianta colocar no status. Não adianta chamar o pai e a mãe. Não deu. Tem que esperar e confiar que existe um Deus que está sustentando todas as coisas com a palma das suas mãos. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Esses dias uma pessoa estava falando para mim, eu tive um sonho ruim, e quando eu sonho isso, eu falei, ei, não quero nem saber. Se esse sonho foi de Deus, Ele te traz a interpretação. Se Deus dá um sonho, Ele traz a interpretação. Eu não sei o que era, mas quando eu sonho com casa velha, quando eu sonho com o dente caindo, e essas histórias de crente místico, eu falei, eu não quero saber o que você sonhou. O que me garante a certeza do amanhã é que o meu Jesus já está lá. E se Ele está lá, andaralabaxê, eu não preciso temer. Se Ele está lá, o pão vai estar na mesa. Se Ele está lá, a porta vai estar aberta. Se Ele está lá, o emprego está garantido. Se Ele está lá, não vai faltar cliente. Se Ele está lá, não vai faltar provisão. Se Ele está lá, não vai faltar comunhão. Se Ele está lá, não faltarão experiências novas. Ei, eu não quero saber como está a economia do país. Eu não quero saber quem vai presidir. Eu só quero saber que o meu Jesus governa sobre todas as coisas. E se Ele governa todas as coisas, ansiedade, eu te repreendo agora em nome de Jesus. A decisão é sua e de mais ninguém. Ninguém vai tirar essa sua ansiedade. O psicólogo vai te ajudar. Os remédios podem te ajudar. A doença mais grave, ou a doença que nós mais vemos hoje, evidenciada nos últimos dias, uma doença psicossomática chamada crise de ansiedade. Irmãos, eu passei um tempo terrível que eu vivi isso na pele. Eu trabalhava numa empresa, antes do Luiz nascer, quando eu casei. Irmãos, pensa numa empresa que eu trabalhava 24 horas, tinham dias que eu entrava às 6 e saía às 6 do outro dia. Loucura. E quando chegavam as minhas férias, eu vendia as minhas férias. E pergunta se eu fiquei rico. Fiquei rico? Fiquei rico do quê? De experiência, só se for. Viajava para Porto Alegre, quando estava em Porto Alegre estava em Brasília, quando estava em Brasília estava no Rio de Janeiro, vivia nos melhores hotéis, aquela coisa de louco, e fazendo hora extra, e trabalhei muito. Quando eu me casei também trabalhava muito, e aí comecei a pastorear a igreja em tempo integral, e me dedicando à igreja, aquela luta, e quando veio a Covid-19, irmãos, que eu tive que parar, parece que toda aquela carga emocional veio. Por isso que a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, e o Espírito Santo está ministrando você. Eu já vou terminar minha mensagem, preste bem atenção no que eu estou dizendo. O Espírito Santo está ministrando pessoas aqui nessa noite. Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele criou cada coisa no seu devido lugar, e a Bíblia diz em Gênesis que no 7º dia Ele mas como assim? Se a Bíblia diz que Deus não se cansa e nem se fatiga, por que Deus descansou? Porque Gênesis não foi escrito para Deus, foi escrito para você. É forte isso. Gênesis não foi escrito para Ele, não se cansa, mas é didático, é pedagógico. Ele descansou no 7º dia para que você, ser humano, mero mortal, entenda que há tempo de parar também.
Ah, pastor, mas hoje os coaches dizem que tem que trabalhar 24 horas. Ei, se Deus não edificar a casa, você não vai receber nada, querido. Você que é espiritual, você que conhece a palavra de Deus, se você anda se fadigando, se você não tem tempo para a família, se você não tem tempo para descansar, ei, tome cuidado. Salmo de número 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar cedo e dormir tarde, comer o pão de dores, sendo que aos seus amados ele dá o sono. Esse salmo é uma apologia à preguiça? Não, à confiança. O crente não pode se perder não, irmão. Você acha mesmo que Deus ia te dar uma empresa para você não ter tempo de buscá-lo? Você acha mesmo que Deus está nesse negócio de te dar um negócio para você empreender, e você não tem mais nem tempo para orar, você não tem tempo para os seus filhos, você não tem tempo de semear o amor na vida da sua esposa? Que Deus é esse? Deus é um Deus de sabedoria. E antes de criar qualquer instituição, Ele criou a família. A partir da família, todas as coisas foram feitas. Você quer prosperar, irmão? Você quer ter dinheiro? Entenda, a bênção da prosperidade não é para qualquer um. Pastor, você tem coragem de dizer isso? Tenho, e vou falar de novo. A bênção da prosperidade não é para qualquer um. Aliás, igrejas da teologia da prosperidade só pregam no Antigo Testamento, porque para Israel foi dado o poder de baixo, mas para a igreja foi dado o poder do alto. Você entendeu o que eu disse? Para Israel foi dado o poder de baixo, para a igreja foi dado o poder do alto. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Nazareno. Agora você vive correndo atrás de dinheiro, tome cuidado para você não perder sua saúde, irmão. Fiquei ruim, irmão. Teve um dia que eu entrei, que eu cheguei na porta da igreja e falei para a Vilma: não vou entrar, porque eu não consigo. Uma ansiedade, parecia que o coração explodia dentro do peito. Só trabalhava. Pergunta se tinha vida devocional. Trabalhava. Falou: não, você vai entrar. Quando eu entrei aqui esse dia, na hora do louvor, estava cantando Creio que Tu És a Cura. A irmã veio me abraçar, minha mãe estava aqui. E naquele dia eu fui curado por Jesus da ansiedade. Porque Jesus cura a ansiedade. Mas sabe o que Ele me ensinou? Que eu não posso estar ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, eu preciso apresentar os meus pedidos diante de Deus. A ansiedade não vai resolver nada, você vai viver em um círculo interminável, mas quando você apresenta a sua vida diante de Deus em oração, Ele cria um caminho no deserto. Só o Elson pegou. Você está pegando essa palavra? Ele cria um caminho no deserto, Ele cria rios no ermo. Eis que estou fazendo uma coisa nova, porventura não a sabereis, rairá a luz. Sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando? Eu vou fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Ana, e eu vou terminar com isso, eu não vou nem terminar meu esboço, porque o Espírito Santo está me levando em outra direção. Ana vivia ansiosa e brigando com Penina. Um dia ela falou assim: eu não aceito mais isso na minha vida. Ela subiu ao templo, e ela ali chorava diante de Deus, derramava o seu coração apresentando as suas orações a Deus. E aí o sacerdote Eli vira para ela: mulher, essa hora do dia, você está embriagado? Que negócio é esse? Senhor, isso não é embriaguez, senão a amargura de espírito. E o Eli vira para ela e diz: vai e seja feito conforme a tua vontade. Naquele dia Deus ouviu a oração de Ana. Naquele dia Ana assentou um propósito no seu coração, dizendo: olha, já que o Senhor me deu um filho, eu o dedicarei todos os dias da minha vida. E a Bíblia diz que quando Samuel nasce, Ana entoa um dos cânticos mais lindos da Bíblia. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, ela diz: é o Senhor quem dá a vida e é o Senhor quem tira a vida. É o Senhor quem abre a sepultura, é o Senhor quem fecha a sepultura. É o Senhor quem pega o pobre, o desvaído, o necessitado do pó, e o faz assentar entre os príncipes e viver para a glória de Deus. Eu quero que você entenda hoje que a sua inteligência pode te levar a lugares longe,
longínquos, mas só a mão de Deus pode te levar em lugares altos. Quem pegou essa palavra aqui, pelo amor de Deus? A sua capacidade de desenvolver coisas pode te levar longe, mas somente a mão de Deus pode te levar a lugares altos. Ah, irmão, a glória dos homens é passageira, mas a glória que vem de Deus é eterna. E não há nada mais precioso que viver no centro da vontade de Deus. E para finalizar, Paulo diz assim: e a paz de Cristo, a paz de Deus, aliás, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Chega de guerra na mente, chega de sentimentos que não são provenientes de Deus no meu coração, porque a paz de Deus que excede o entendimento humano, guardará a minha vida em Cristo Jesus. Você crê nisso? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.